Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 1 a seguir, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que tem como título "O Verbo se fez carne". Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de carne e sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite, nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. Uma palavra que fala a respeito do verbo, a respeito da palavra, a respeito da comunicação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra que já existia, que se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida, que veio para os seus, mas os seus não recebendo, fez de nós filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, com base nesta mensagem, nesta palavra, nós iremos falar acerca da comunicação. A palavra de Deus, ela vai trazer o entendimento de que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por meio do Verbo, que é a palavra, que é a comunicação. Louvado seja o nome do Senhor. No início Deus disse: haja luz, houve luz. No início Deus disse para a terra produza, e a terra produz até os dias de hoje. No início Deus disse para a água produza, e ela está produzindo até os dias de hoje. Isso nós podemos aprender no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Que tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito por meio da comunicação, e é pela palavra que Deus cria o mundo, sendo Ele mesmo o Verbo, sendo Ele mesmo a palavra, a comunicação, para que tudo viesse a existir no meio de nós. Jesus estando com Deus, Ele sendo o Verbo, Ele foi feito homem e habitou no meio de nós, para que nós tivéssemos direito à salvação. E falando acerca da comunicação, nós precisamos entender de que a bênção e a maldição, ela provém
da palavra, porque todas as coisas existem e foram criadas pela palavra, e nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago 3 fala acerca do tropeço na palavra, porque a palavra sendo a comunicação, a Bíblia diz que se um homem não tropeça em palavra, este homem é perfeito e é capaz de refrear todo o corpo. Mas a mesma palavra diz que o homem, ele tem domínio sobre peixes, animais, répteis e aves, animais domésticos e selvagens, mas ele não consegue refrear a própria língua. E nessa mesma palavra vai trazer o entendimento de que a bênção e a maldição, ela vem pela palavra, porque com a mesma boca que glorificamos a Deus e bendizemos a Deus, muitos amaldiçoam a imagem e a semelhança de Deus pela própria palavra. Mas Tiago, ele diz que não convém que seja assim. Nós precisamos aprender sempre a abençoar e não amaldiçoar. Nós precisamos, aleluia, procurar dominar a nossa língua, que é um membro colocado no meio do corpo e que inflama o curso da natureza. A natureza, ela tem o seu curso natural que é programado por Deus, mas muitas e muitas vezes a língua, ela inflama o curso da natureza, inflama o curso do desenvolvimento daquilo que é natural, porque a palavra, ela tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Mas que eu e você, nós venhamos procurar a ser canal de bênção na vida uns dos outros e abençoar uns aos outros, porque não convém que com a boca que glorifiquemos ao Senhor, amaldiçoemos a imagem e a semelhança de Deus, que foi feita pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A comunicação é algo muito poderoso. A comunicação, ela tem poder de planejar, tem poder para executar. Louvado seja o nome do Senhor, e mudar o curso das coisas. E nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem em nossa boca, porque as palavras que saem de nossa boca, elas podem ser remédio e curar feridas. As palavras que saem de nossa boca podem ser palavras de vida, ou as palavras que saem de nossa boca podem ser como uma flecha envenenada e destruir a vida de alguém, destruir a vida de outras pessoas, e até mesmo a comunhão de outras pessoas para com o nosso Deus. É preciso tomar cuidado com a comunicação, mas é preciso saber que nós não temos, aleluia, total controle sobre a língua, sobre esse pequeno membro que está no meio dos órgãos e que contamina todo o corpo, assim como uma pequena faísca produz um grande incêndio. A língua, ela queima todo o corpo, e se nós não tivermos cuidado, será queimada pelo fogo do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Falando acerca do poder da comunicação, quem domina a comunicação ela pode se tornar, aleluia, um canal de bênção sobre as nossas vidas. A comunicação, ela pode se tornar, louvado seja o nome do Senhor, um canal de prosperidade, um canal de trabalho, para que eu e você venhamos crescer, tanto diante de Deus como diante dos homens. E nós temos exemplo de grandes comunicadores
que prosperaram por meio da comunicação. E nos dias de hoje não é diferente. A comunicação, ela se torna algo poderoso e é uma ferramenta de trabalho que, quando usada com sabedoria, ela pode trazer para nós a prosperidade, pode trazer para nós a vida, pode trazer, aleluia, a cura de uma ferida, ferida no corpo, ferida na alma, ferida no espírito. Mas ela também pode ferir, pode matar e pode condenar a prisões e até mesmo ao inferno. Quando falsos testemunhos são levantados, quando palavras más são colocadas, louvado seja o nome do Senhor, sem compromisso com a verdade. E nós precisamos entender que a comunicação, ela tem um poder maravilhoso. E sabendo o poder que tem a comunicação, nós precisamos, aleluia, procurar desenvolver em nós a comunicação com base em algo que conhecemos, para transmitir aquilo que aprendemos de Deus e aprender também e ensinar também, aleluia, com outros locutores, e para ensinar a outros interlocutores que serão alcançados pela minha e pela tua vida, para que a nossa existência não seja apagada da humanidade. Você pode usar os meios de comunicação para se eternizar diante do homem e para alcançar a vida de eternidade com Deus. E é preciso entender, aleluia, que o homem, no início da criação, ele tinha toda a terra com uma única língua, toda a terra falava o mesmo idioma, mas os homens começam a subir, aleluia, a vaidade em seu coração. Começa a subir o desejo no seu coração de desobedecer a Deus e de mudar o curso natural das coisas, porque Deus havia dado uma ordem ao homem para que crescesse, multiplicasse e povoasse a terra. Mas o homem, com a sabedoria humana, com a sabedoria terrena, ele resolve construir uma cidade. E ali construir uma torre que chegasse até o céu, para que não fossem espalhados pela terra, e dali eles pudessem dominar toda a humanidade, contrariando a vontade e a ordem de Deus, contrariando o curso natural da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele desce para ver aquela cidade que aquele povo estava fazendo, e aquela torre que aquele povo estava fazendo. E em Gênesis 11, Deus, ele traz a confusão das línguas para embargar aquela obra, porque Deus, ele percebe que através da comunicação, aquilo que o homem estava fazendo era só o início, e muitas coisas ele poderia fazer se não houvesse uma confusão ali. E Deus resolve descer e atrapalhar a comunicação daquelas pessoas, de maneira que o que um falava, o outro já não entendia. E assim ele dá um ponto final à construção daquela torre, dá um ponto final, aleluia, à construção daquele lugar que é chamado pela Bíblia de Babel. Louvado seja o nome do Senhor. A comunicação, ela tem um poder extraordinário. E Deus, percebendo isso, percebendo que o homem dominaria por meio da comunicação, não que a comunicação seja algo má, mas por causa da maldade que há no coração do homem, até os dias de hoje, nós somos dominados pela comunicação.
aqueles que se comunicam bem. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes usam do poder da comunicação para controlar a vida daqueles que são mais fracos, daqueles que não buscam o conhecimento e não buscam a sabedoria e não buscam entender, aleluia, as coisas de Deus. É por isso que eu e você, nós precisamos, aleluia, buscar a libertação. Porque Jesus, Ele nos chamou para uma liberdade de vida. Ele veio como a luz para que nós vivêssemos em luz, e a luz é o conhecimento. Ele veio para nos tirar da treva, e a treva é a falta do conhecimento, aquilo que trava as nossas vidas e atrapalha o nosso crescimento como humano sobre esta terra e nos faz viver sobre o domínio de homens gananciosos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, havendo, aleluia, atrapalhado a comunicação do homem na terra, para tirar um pouco do poder que o homem tinha, porque Deus nos deu o poder de dominadoras para dominar sobre animais, peixes, répteis e aves, mas nós não temos o domínio da língua, não temos o domínio da palavra, conforme lemos nesta noite, nesta oportunidade, mas não convém que seja desta maneira. Precisamos, aleluia, ter sabedoria para falar, precisamos ter sabedoria para ouvir e ouvir aquilo que agrega no nosso cotidiano, ouvir aquilo que agrega na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, porque é certo que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, e o nosso coração, ele precisa estar cheio da palavra de Deus. O nosso coração, ele precisa estar cheio do conhecimento, cheio da sabedoria. E ainda assim nós precisamos entender que em algum lugar, em algum momento, nós podemos tropeçar na palavra. Mas quando nós tropeçar na palavra, para isso existe o perdão, existe o arrependimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para viver em comunicação com Ele. E é por isso que Deus, Ele vinha todas as tardes ali no jardim, onde Deus havia colocado o homem, para ter um diálogo, para ter uma comunicação cotidiana com o homem peca, perde esta comunicação direta para com Deus. E por meio do sacrifício de Cristo, Deus, Ele estabelece outra vez o diálogo entre Deus e o homem. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te perguntar como é que está a tua comunhão com Deus, a tua comunicação com Deus, o teu diálogo com Deus. Nós precisamos conversar com Deus assim como conversamos com o nosso cônjuge. Precisamos conversar com Deus como conversamos na nossa igreja, como conversamos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Precisamos desenvolver um hábito de ter uma comunicação cotidiana com Deus, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso alimentar, porque Deus, Ele quer viver em comunicação conosco. Ele ama ouvir o som da nossa voz, e o som da nossa voz é único e exclusivo para adoração ao nome do Senhor. E Deus, sabendo que seria necessário o sacrifício do seu Filho para restabelecer a comunicação com o homem, Ele não poupou o seu Filho e ofereceu em sacrifício para que eu e você estivéssemos aqui e eu e você pudéssemos dobrar o nosso joelho e se comunicar com Ele. Deus, sabendo o poder da comunicação e sabendo que o inimigo, ele conhece o poder da comunicação, Deus, ele em Atos, ele
Atos 2 marca a descida do Espírito Santo com um dom de línguas repartidas, como de fogo, uma linguagem que o diabo não conhece, uma linguagem que aquele que fala edifica a si mesmo. Porque Deus sabe que o inimigo, conhecendo a nossa voz, entendendo de comunicação, ele tenta atrapalhar a nossa oração para com Deus. E aí Deus, ele derrama o dom de línguas, de falar em novas línguas, para que o homem possa edificar a si mesmo e o inimigo não interfira no nosso diálogo com Deus. E Deus permitiu que nós falássemos a língua dos anjos, nos dando esse grande privilégio de poder ter essa comunicação com Ele. Mas o diabo, ele é tão astuto, é tão sujo, que ele usa a própria comunicação e levanta homens para pregar contra o dom de línguas, para pregar contra o mover do Espírito Santo no meio do seu povo e tentar atrapalhar a comunicação secreta do homem para com Deus, que edifica a si mesmo. Mas eu louvo a Deus que por meio da comunicação Deus usa pessoas para nos esclarecer acerca deste dom maravilhoso. E eu louvo a Deus que o dom de novas línguas, de falar em línguas, por mais que algumas igrejas preguem contra, ele permanece de pé, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele permanece como a sua igreja, e ele zela, aleluia, pela comunicação entre ele e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos dar ouvido a esses espíritos enganadores que dizem que o dom de língua cessou, e que tenta calar a nossa voz. Mas nós precisamos, aleluia, ter a grandeza de entender a sua fragilidade, de entender a sua cegueira e a sua ignorância, e não fazer disso flechas para os acusarem, para os matarem, mas trazer a palavra como a luz da vida, como a luz de Deus, para que eles também sejam alcançados por este dom maravilhoso, que é capaz de edificar a minha vida diante de Deus. Precisamos ter uma vida edificada com Deus. Precisamos orar, aleluia, em nosso próprio idioma e ter uma particularidade com Deus no nosso dia a dia. Não podemos ter medo de falar com Deus, com medo do que o inimigo vai fazer para tentar atrapalhar a nossa comunicação. Mas nós precisamos saber que o cristão, ele tem um segredo com Deus. O cristão, ele tem um segredo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes até nós falamos palavras diante de Deus que nem nós mesmos entendemos, mas é o Espírito Santo falando por meio de nós, às vezes até com gemidos inexprimíveis, pedindo a Deus, rogando a Deus pela minha e pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, aleluia, valorizar este dom maravilhoso de comunicação, porque o inimigo, ele é astuto, ele tenta por meio da comunicação atrapalhar a nossa comunicação para com Deus.
Nós sabemos, meus irmãos, que muitas e muitas vezes, pela falta de comunicação, muitos e muitos relacionamentos são destruídos pela falta de comunicação. Muitas e muitas famílias são destruídas, e às vezes há famílias que também são destruídas por causa da comunicação, por causa de uma palavra mal colocada, por causa de frases mal colocadas. E nós precisamos também vigiar nesta parte. Precisamos vigiar na nossa comunicação, precisamos vigiar na palavra que sai de nossa boca. Nós sabemos que por causa da comunicação, ou da falta de comunicação, da comunicação errada ou da falta de comunicação, muitas e muitas igrejas são divididas, e quem ganha com isso é o inimigo. Não é bom que estejamos, aleluia, divididos. Por causa da falta de comunicação, muitas e muitas vezes amizades se perdem no meio do caminho. Quem não tem um amigo que falava frequentemente, e essa comunicação ela foi se prolongando, se adiando, e a amizade ela vai se tornando cada vez mais distante. Alguns permanecem apesar do tempo, apesar da falta de comunicação. O amor permanece ali em nossos corações, mas a amizade já não é mais a mesma. Ela foi esfriada por causa da falta de comunicação. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que é sempre hora de reatar a boa comunicação em família. É sempre boa a hora de reatar a comunicação entre a igreja. É sempre boa a hora de resgatar a comunicação entre amigos. E talvez seja dia de pegar o seu celular e mandar uma mensagem para aqueles a quem muito tempo você não fala, a qual muito tempo você não vê e que você ainda ama. Não deixe que a falta de comunicação os afaste. Não deixe que a falta de comunicação, aleluia, acabe o relacionamento que há entre vós. Mas precisamos, aleluia, aprender a usar os meios de comunicações atuais para se comunicar com essas pessoas. Às vezes não podemos dar um abraço, às vezes não podemos ver, mas podemos fazer uma chamada de vídeo, mandar um áudio de bom dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, sabendo o poder da comunicação, muitas e muitas vezes ele procura semear discórdia. Muitas e muitas vezes ele procura semear contenda entre nós, e por falta de sabedoria, há pais que não falam mais com seus filhos. Isso é gravíssimo. Há irmãos que não falam mais com irmãos, cônjuge que não fala mais com seu cônjuge, tios que não falam com sobrinhos, sobrinhas, amigos que não se falam mais por causa de coisas banais. Nós não lutamos contra carne e sangue, filhos. A nossa luta é no campo invisível. Aquilo que houve entre você e esta pessoa foi justamente para acabar o elo que havia entre vós. Porque o elo que havia entre vós agradava o coração de Deus. Às vezes, por um gesto, uma atitude, uma palavra mal colocada,
Este relacionamento está arranhado. E hoje é dia de liberar perdão. Hoje, se você está sendo alcançado por esta palavra, é dia de pegar o seu telefone e surpreender aquela pessoa que há muito tempo vocês não se comunicam mais. Uma comunicação sadia, uma comunicação saudável, ela restaura os laços, restaura o elo perdido entre vós. O inimigo lança discórdia, mas Jesus ele nos ensina acerca do perdão. É só o perdão que pode restaurar o elo que há entre vós, a amizade que havia entre vós. Precisamos, aleluia, voltar no tempo e lembrar das coisas boas que fizemos uns pelos outros. O problema é que 1000 acertos, a amizade vai crescendo. 2000 acertos, a amizade se multiplica. Mas basta uma falha para que tudo venha a ruir, para que tudo que foi feito de bom seja esquecido. Mas não convém que seja assim. Essa não é a vontade de Deus. Jesus nos ensina que da maneira que perdoar seremos perdoados e que da maneira que julgar seremos julgados. Filho, por que fazer tão duro juízo? Por que julgar desta maneira? É hora de liberar perdão. É hora de reatar o elo perdido entre vós. É hora de meditar acerca do que houve de bom no meio da amizade, porque Deus quer que haja comunicação entre a sua imagem e a sua semelhança. Deus quer que nos comuniquemos uns com os outros, porque a comunicação ela é vida. A boa comunicação ela traz crescimento. O homem não foi feito para viver só. O homem foi feito para viver de maneira congregacional. Mas talvez por causa da cacetada que você levou, você tenha se tornado uma pessoa amarga e você tem limitado o seu convívio social. Mas o que Deus quer de nós é que tenhamos sabedoria para falar. O que Deus quer de nós é que tenhamos sabedoria para ouvir. Tenhamos sabedoria para ser o locutor e o interlocutor. E guardar em nossos corações aquilo que é bom, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que edifica as nossas vidas. Porque amar o dinheiro mais do que a imagem e semelhança de Deus. Porque amar as coisas materiais mais do que a comunicação agradável e saudável, os momentos bons que havia entre vós. Muitas e muitas vezes estamos ocupados demais com os nossos afazeres, e isso nos afasta uns dos outros. Enquanto Deus revelava esta palavra ao meu coração, Deus me fez voltar no passado. Quando eu era criança, os meus familiares, eles se assentavam em calçadas altas, para conversar acerca do seu dia, para conversar acerca dos seus projetos, dos seus sonhos,
para dividirem a sua dor, as suas perdas. E nós, crianças, sentávamos ali para ouvir lindas histórias, histórias que marcaram a nossa vida e que forjaram o nosso caráter. A comunicação, ela tem poder. E hoje, não que os meios de comunicação sejam um problema, mas nos afastaram. Veio a televisão, veio a internet, e nós nos tornamos cada vez mais individualistas. Vem a ganância pelo dinheiro e nós nos tornamos cada vez mais individualistas. Não é mais possível voltar àquele tempo dos bons papos, dos velhos amigos, da boa comunicação dos finais de tarde. Hoje os nossos tempos são abreviados, e isso é cumprimento da palavra do Senhor. Mas os meios de comunicação são outros. Podemos usar os meios de comunicação de maneira sábia para se comunicar uns com os outros. Podemos, aleluia, ainda dividir um pouco da nossa vida, do nosso cotidiano uns com os outros, de maneiras diferentes. Há lugar que nós não podemos ir, mas nós podemos enviar a nossa voz por meio de um áudio. Há lugar que nós não podemos estar de corpo presente, mas nós podemos enviar a nossa imagem por meio de um vídeo. Por meio da nossa voz. A comunicação é algo importante e precisa ser valorizada e ser estabelecida entre nós. Precisamos ter uma boa comunicação com Deus e procurar desenvolver uma comunicação no nosso convívio social, uma comunicação respeitosa. Evitar os tropeços na palavra, mas quando tropeçar na palavra, reconhecer que tropeçou, e ir para o arrependimento e para o conserto diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender, aleluia, que a comunicação, ela é fundamental desde o início da criação até os dias de hoje, e que ela precisa ser preservada no meio de nós. E neste momento da mensagem eu quero dizer e chamar a atenção acerca de muitos que estão cegos. Há filhos que não têm assunto para conversar com seus pais. Há pais que não têm assunto para conversar com seus filhos. E isso abre uma brecha tremenda para que o inimigo opere no meio de vós. Há esposos e esposas que não têm assunto para conversar entre si, e isso abre uma lacuna no meio de vós. Precisa desenvolver o diálogo, a comunicação no dia a dia. Porque a comunicação, ela pode levar uma empresa ao sucesso, à ruína, um casamento ao sucesso, à ruína, uma família ao sucesso, à ruína, pela comunicação errada ou pela falta de comunicação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento acerca dessa importância. Precisamos valorizar esta ferramenta maravilhosa e manter a nossa comunicação para com Deus, e manter uma boa comunicação para com o nosso próximo, a imagem e a semelhança de Deus. E para finalizar esta mensagem,
Vamos finalizar esta mensagem se comunicando com Deus. Mas lembre-se, é hora de reatar a comunicação com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe. O filho não pode ficar sem falar com o seu pai, sem falar com a sua mãe. Isso é gravíssimo. Vamos orar para que Deus possa abrir o nosso ouvido e nos dar um entendimento acerca desse poder da comunicação e se comunicar com Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus e diante da Tua presença, em comunicação contigo, nós elevamos a nossa voz em oração, para te pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria e graça para continuar conversando contigo, para que o Senhor venha aperfeiçoar o dom de línguas sobre as nossas vidas, o dom de interpretação de línguas, para que vidas sejam alcançadas por meio de nossas vidas. Senhor, nos dê o dom da comunicação para se comunicar e levar vida por meio da palavra, por meio do verbo, que é a palavra, que é Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, por aqueles amigos que estão feridos e que não se comunicam mais. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada um para liberar perdão um ao outro. Oramos ao Pai pelo pai que não conversa mais com o seu filho, pelo filho que não conversa com o pai, pelo irmão que não conversa mais com o seu irmão. Nós oramos, ó Deus, aleluia, pelos tios, pelos sobrinhos que não se falam mais. Oramos, ó Pai, até mesmo por aqueles que não têm mais comunicação contigo. Que o Senhor possa visitar nesta noite com grande poder e grande glória. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para usar os meios de comunicação. Que o Senhor possa nos fazer entender o poder da comunicação para produzir vidas e vidas com abundância, para prosperar, por que não, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, prosperar como pai, como empresário, como amigo, como filho, financeiramente, espiritualmente, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Reata o elo, as alianças perdidas desses que estão feridos, assim como o Senhor resgatou o diabo com as nossas vidas por meio do sacrifício de Cristo na nossa vida, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor venha, por meio do perdão dos Teus ensinamentos, restaurar o elo perdido, aquilo que o inimigo roubou, Pai, e dar sabedoria e graça, para que nada mais venha abalar este elo, para que nada mais venha abalar este convívio, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. É isso que nós pedimos, e por fé nós Te agradecemos e repreendemos todo o mal, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.